de dona de casa come salgadinhos, chimarrão e fala. Ela vai falar algumas coisas do casamento dela, eu vou falar do meu. Algumas dúvidas que... Tipo papo de casada. Vamos começar? Bom, Um dos tópicos é tipo a apresentação. Com que idade tu casou, tempo de namoro. bom, eu casei com 22. Com 22, meu marido casou com 21 porque ele é um ano mais novo do que eu. A gente resolveu casar só no civil, pelo fato de nem eu e nem ele sermos batizados em uma igreja. Daí a gente casou só no civil. Primeiro deu o encaminhamento dos papéis e aquela coisa toda que todo casamento tem, né? E não fizemos festa nem nada, não fizemos almoço, não fizemos janta. Depois a gente resolveu convidar alguns amigos mais próximos e parentes e fazer uma janta em casa, só nós e os convidados ali. Mas não foi nada grande assim. Quantos anos vocês tinham de namoro? A gente tinha 3 anos e meio. Desde 2012 a gente tá junto, 3 anos e meio. E tu? Eu não comecei a namorar, eu tinha 15 anos, né? Bem nova mesmo, não lembro. Aí eu tava com 3, ia fazer 3 anos mais ou menos, porque eu fiz 18 anos e casei, né? Nós decidimos casar assim, não foi um noivado convencional nem nada. Nós casamos também, só no civil. Eu não me lembro que idade ele casou, mas ele é 9 anos mais velho que eu, então faça as contas porque eu sou de humanas. Aí nós casamos só no civil também porque ele é batizado na católica e eu era batizada na evangélica. E aí não deu certo, né? Não quisemos puxar pra nenhum lado, então decidimos casar no civil. E a gente fez só um almoço mesmo pros parentes. E pouquíssimos parentes, porque a nossa família é muito grande. A minha, principalmente. É verdade. Antes do casamento, assim, eu fiz o chá de panela, né, de cozinha, e ela também fez. Sim, o meu bem é mais simples, mas... Não, mas a minha intenção já era assim, ó, tipo, reunir só a mulherada da casa e tal, pra poder não ter festa, sabe? Como não ia ter festa, daí a gente já comemorar tudo junto ali e tal, pra isso daí. Tá, agora vamos passar pra adiante. Os pontos bons e ruins sobre o início do casamento. Se sente falta da família, se sente falta da liberdade. Bom, no meu, eu vou começar. Deixa eu começar. Comigo aconteceu assim, ó. Eu sentia muito falta da minha família, muita falta de muitas coisas, porque eu sempre fui mimada. Eu sou a única filha mulher de casa. Então eu sempre fui mimada. Tudo que eu queria eu ia lá e ganhava e tal. Então eu sentia muita falta, por causa que a gente trabalhava o dia inteiro. Então a gente só se via de noite. No momento que a gente se via, eu estava fazendo comida e ele fazendo alguma coisa dele. Daí era aquele momento que eu sentia assim a falta de sentar e conversar com alguém. E principalmente fim de semana. Era o momento que eu mais sentia falta, porque sempre eu ia pra casa dos meus avós, que é pra fora e tal. E daí quando eu fiquei lá, que eu casei, ele não tinha carro, não tinha moto, não tem ainda, né? Daí era um momento que não tinha como ir, porque como é que eu ia deixar o marido em casa e sair, né? Aí foi o momento que eu mais senti falta e tal, foi esse. E briga, coisa assim, teve pelo fato de eu ter minhas manias e ter a dele. Até hoje, faz 1 ano e meio, e ainda a gente tem assim, ele faz de um jeito, eu faço do outro, daí a gente é os dois de aquário, daí é isso. Mas e tipo, tu sentiu falta daquela liberdade de solteira que é, eu quero ir nessa festa, eu vou ir nessa festa, entendeu? Pelo fato de eu ter namorado 3 anos antes de casar, não muito por causa que eu era assim, meus pais não deixavam sair muito, mas a gente sempre saiu junto. Sim, a gente sempre saía junto, então eu não senti tanto aquela falta de solteirice mas assim, de ficar mais de só por causa que eu tive que me afastar de alguns amigos e tal, só isso. Comigo foi um pouco diferente sobre o início do casamento, porque, tudo bem, eu namorei 3 anos e pouco antes de casar. Só que comigo foi um pouco diferente na questão de liberdade, entendeu? Porque eu não tinha liberdade de sair com ele e ficar até altas horas na rua. Sempre tinha um determinado horário pra voltar. Comigo não foi assim, por isso. Isso. E quando a gente casou, a gente toda a liberdade pela frente. Se a gente quiser sair, voltar no outro dia, então isso acho que ajudou um pouco, entendeu? Nós não estranharmos muito isso.
E a questão também dele ser 9 anos mais velho que eu, então ele já saiu, ele já aproveitou, ele fez tudo que tinha pra fazer. E eu, como casei nova, né, eu não tive essa liberdade. E o que eu queria sair, eu precisava dele, eu não ia sair sozinha. Sobre a falta da família, eu não senti falta da família porque nós moramos na mesma cidade e ela Sim, também mas se eu também menor. moro. Mas eu também moro na mesma cidade com meus pais. Quando eu casei, só a gente morou longe, né? Eu morava mais pra outro lado da cidade. Só que eu sentia muita falta, porque. Mas eu vinha sempre, venho. Até hoje, agora eu moro na mesma quadra da minha mãe. Eu vou todos os dias na casa da minha mãe. Então, por isso, e sobre assim, ó, de liberdade, eu e meu marido, a gente sempre saiu junto. Sempre ia em boate junto, na praça central da cidade, tomar chimarrão, a gente sempre foi, sempre saiu junto, sabe? Então, por isso que eu não senti muito, assim, e quando eu era solteira, eu saía, mas de tarde, tinha horário pra voltar de noite. E daí, quando eu conheci meu marido, eu comecei a estudar de noite, porque ele também estudava, e daí, então, eu nunca senti, assim, essa, sim, falta e tal. Daí, continuando sobre a falta da família, eu sempre gostei de estar sozinha. Eu gosto de ter o meu dia sozinha, sabe? A minha mãe que dá risada, porque ela não gosta, ela gosta de ter movimento da casa. Somos só 2 filhos, eu sou a mais velha, tem mais um menino mais novo. Ela vai ter que puxar a orelha quando ela assistir esse vídeo. Oi, mãe. Só que eu não sinto falta, assim, daquela coisa que eu tenho que estar lá todos os dias. Claro, eu falo com ela todos os dias. Ela tem Facebook, ela aprendeu tudo direitinho, então nós conversamos todos os dias. E às vezes, quando ela não tinha, eu ligava pra ela. Mas não aquela falta de ter que estar lá, ou então eu sempre fiz as minhas coisas sozinha também. Não foi como ela, que foi mais mimada, eu já tinha que... Era diferente, se eu quisesse sair, eu tinha que avisar uma semana antes. Se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que avisar antes, tinha que juntar dinheiro. Era bem diferente os relacionamentos. Então, quando a gente casou, pra mim não teve muita... Não senti falta, não chorei, nem nada. Talvez na hora da briga e tal, porque não tem a mãe pra sair por ti, né? Daí tu tem que se defender sozinha. Nessa questão Tá, e nesse fato, assim, ó, da briga e tal, como que vocês... Tá, tu brigava e tal, daí tu queria... O que tu fazia? Tu já queria ir pra casa da tua mãe de volta? Como que era? Não. Não também. Por esse fato, porque é que, como eu não tinha liberdade, se eu tenho na minha cabeça sempre, né? Se eu ter algum dia que voltar pra casa da minha mãe, eu também não vou ter liberdade, não. Por mais que eu seja maior de idade, eu não vou ter a mesma liberdade, entendeu? Que eu tenho quando casado. Só que eu não pensava isso. Quando a gente briga, a gente até fica assim, meio um com o outro, mas a gente sempre dá um jeito de se falar de novo, entendeu? Não é aquelas brigas que perduram, ou algo do tipo, e não é briga também muito feia, é briga... Eu vou contar um caso que acontecia comigo, até, eu não sei se meu marido vai gostar de eu ter falado, mas eu vou falar. Assim, ó, quando a gente brigava, eu brigava por qualquer coisa, até hoje, eu sou muito chata, assim. Eu brigo demais, eu tô tentando mudar, mas não sei se vai dar certo. Assim, ó, quando a gente batia a boca, por exemplo, se ele deixasse um prato ali, ó, eu já saía batendo boca, sabe? Eu não sei se com vocês é assim ou como que é, sabe? Mas comigo é assim. Daí, o que que eu fazia? Eu tinha ganhado meu cachorrinho, o que que eu fazia? Às vezes era de noite, porque a gente só se via de noite, sabe? Ele almoçava sozinho em casa, porque eu almoço uma senhora que eu cuido. Daí a gente batia a boca, ou eu desconfiava dele e tal. A gente vai falar sobre ciúmes, como que. Eu vou falar da minha parte, como era dos dois lados. E daí eu pegava o meu cachorro, colocava dentro da bolsa e queria ir embora pra casa da minha mãe. Sabe? Sempre foi assim. Eu fazia voltas na quadra sozinha de noite, porque eu queria ir pra casa dos meus pais. Porque eu sabia que eu ia chegar lá e eu ia ter aconchego, eu ia chegar lá e eles iam me receber bem. Só que daí o meu marido, a gente sentava, conversava, ele explicava tudo. Daí a gente se acertava, sabe? Mas eu sempre, olha, os 6 primeiros meses foram sempre assim. Depois que começou tudo se tranquilizar e tal. Aí depois agora ele começa a trabalhar pra fora, só vem no final de semana, e daí agora tá tudo certo, mas ciúmes ainda rola. Nessa questão do início do relacionamento sobre as brigas, nós não... É que eu acho que a gente não tinha tanto pela diferença de idade, né? Sim. E também porque eu tava naquela vibe de aproveitar tudo, de poder sair, de não ter horário, de ter a minha casa, as minhas coisas, fazer as coisas do jeito que eu gosto de fazer. De não ter alguém mandando nem nada. E dessa questão de brigas e tipo, discussões homéricas, assim, por motivos bobos, né? Porque um prato, tipo, um motivo bobo pra uma baita briga. Sim. A gente não tem isso, assim. É mais nunca pelo teve fato... nem
de personalidades diferentes, sabe? Por exemplo, de eu ser muito teimosa, se eu disser com aquela pedra uma tesoura, aquela pedra é uma tesoura, entendeu? Daí nesse quesito, mas sobre motivos bobinhos assim, não. E sobre ciúmes. Ai, tinha, assim, ó, quando a gente namorava, eu vou falar desde o começo, né, porque quando a gente namorava, eu vou tentar arrastar meu marido pra vir falar, a gente falar sobre o começo do namoro, como que foi tudo, vou tentar. Era demais da parte dele. Daí, assim, tudo era motivo de, eu não podia ter amigo no meu Facebook. No tempo ainda não existia o WhatsApp, sabe, era só MSN. Meu Deus, faz tempo, né? Faz. Daí era muito ciúmes da parte dele, sabe? Era demais, eu não podia olhar pro lado e tal. Daí foi que teve os. Assim, a gente parou, né? E conversou bastante sobre isso. Só que daí tinha muitas desconfianças, sabe? De eu não atender o celular, ele me ligava, eu não atendia, ele já mandava um monte de. E na minha parte ele não atendeu, eu já queria terminar. Porque ele podia estar aprontando ou mentindo pra mim. Sempre foi. Eu era muito ciumenta e na parte dele era demais. Só que os ciúmes dele era obsessivo, sabe? Era demais. Ele queria. Toda hora já queria, assim, ó, que eu falasse alguma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca. E daí agora não, agora ele tá super tranquilo, graças a Deus. E daí a gente resolveu parar, assim, né, e ver, porque agora a gente tá casado, agora a gente tomou um passo a mais e tal, né, a gente tem mais responsabilidade, a gente tem que se preocupar com mais coisa, conta que a gente gasta demais, e várias coisas, então agora tá tudo tranquilo. Sim, ciúme sempre vai sentir, né? Sim, mas no mesmo ponto, né? Sim, era demais. Agora. No meu caso, o ciúmes nunca foi um obstáculo, né? Eu acho que na época do namoro, eu acho que eu tinha muito mais ciúmes. Mas era por questões assim, que já vinha desde antes da gente namorar. De outras pessoas. Colocava passado, Mas assim, eu sempre tive que amadurecer mais cedo porque ele viajava para outras cidades, ele tinha que fazer curso por causa do trabalho dele. E aí eu tinha que confiar, né? Porque eu ia fazer, como é que eu ia ir de atrás, né? Então ele ligava, eu até ficava com um pé atrás, eu não vou mentir. Mas não uma coisa de brigar com ele por causa disso, sabe? Os ciúmes nunca foi um obstáculo. Daí, com o tempo, eu pelo menos, no nosso, a gente foi amadurecendo mais, então... A gente demorou um pouquinho mais. E também eu tenho um ano a mais que ela de casada, né? No caso, o primeiro ano também não foi, assim, mar de rosas. Não foi um mar de rosas, mas também não foi um mar de brigas também, sabe? Sim. Nunca foi, os ciúmes pra nós dois, nunca foi obstáculo. Tá, e o que tu leva, tipo, de maturidade sobre casar nova, quais são as tuas responsabilidades, que tu acha que tu tem responsabilidade de mulher mais velha, como é que é? De cuidar. Acho que pra mim é de cuidar da casa só, assim, de ter essa responsabilidade que uma pessoa mais velha tem, né? Porque geralmente o celular parou de funcionar, daí a gente vai continuar bem rapidinho, porque a minha memória tá pouca. Assim, eu tenho 23 anos, então eu podia estar fazendo uma faculdade, fazendo alguma coisa diferente, mas a minha responsabilidade é de estar limpando a casa, coisa assim, então isso eu acho que pesa um pouco. Porque eu também vou fazer 21, então eu sinto às vezes que eu tenho responsabilidade de uma pessoa bem mais velha, que já tem filhos e tal, mas ao mesmo tempo eu levo como aprendizado algumas coisas, entende? Eu tô muito mais madura agora do que quando eu casei, aprendo a dar valor para as pequenas coisas e a não dar valor para pequenas coisas que vão acarretar brigas, entendeu? Então isso que a gente vai aprendendo com o casamento. Que eu prestar atenção. É um ponto a ser discutido no relacionamento, né? E sempre, agora hoje a gente faz uso do diálogo, né? Vamos conversar ao invés de cada um virar para um lado e não falar sobre o que aconteceu. Eu levo como aprendizado isso. Sim, então é isso, eu não sei quanto de memória tem meu celular, daí a gente volta outro dia com outros tópicos. Se vocês quiserem deixar nos comentários também, algumas coisas pra gente, se vocês querem saber, pra quem recém fez meses de casado, né? Ela tem muito mais do que eu, então daí vocês comentem aí embaixo e é isso, então não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau!